Lucas capítulo 8, iniciando no versículo 40. Mais uma vez, com reverência à palavra de Deus, nos coloquemos em pé. Diz a palavra do Senhor. Lucas 8, 40. O pedido de Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que já gastara com todos os médicos todos os seus recursos, seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na hora da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões se apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a multidão que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Deus eterno, Senhor nosso, aqui está a tua palavra, e ela é a verdade. Ajuda-nos a entendê-la. Espírito Santo de Deus, que sonda os corações e as mentes, sonda os nossos aqui, vê se há algum caminho mau, um caminho ruim, retira isto, Pai, e nos guia ao caminho eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sentemos, meus irmãos e irmãs. O pedido de Jairo. Nós já ouvimos muito sobre a mensagem de Jairo e também desta mulher enferma, porque o assunto está dentro do mesmo bloco de leitura. Jesus ia passando, chegou um homem chamado Jairo, ajoelhou diante dele, clamou, dizendo: tem misericórdia, vamos lá em casa, salve a minha filha, ela está à beira da morte. E a menina, como diz o texto,
estava aí com seus 12 anos. Irmãos e irmãs, Jairo não era pouca coisa não. Ele era uma das principais pessoas da sinagoga dos judeus, um dos líderes do povo dos judeus, homem de alta sociedade dos judeus, lá no tempo de Jesus. E alguns comentaristas dizem assim: se fosse hoje, as pessoas iam dizer: o salário dele é altíssimo, a conta bancária dele é alta, o prestígio dele nos bancos, nas casas de câmbio é grande, porque ele mexe com muito dinheiro, homem rico, podia comprar quantos camelos quisesse, naquele tempo era cabelo, né? Ou cavalos, podia comprar casa, podia comprar carro, os carros que eram tocados pelos animais, ele podia tudo, menos podia curar a sua filha. Irmãos e irmãs, um dos desesperos do ser humano, todos nós, é sabermos que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, a não ser crer em Jesus como único Senhor e Salvador. Não podemos comprar o céu, não podemos comprar com títulos, não podemos ir ao céu porque somos bonzinhos, porque temos esta religião, aquela religião, estamos naquela igreja ou em outra igreja. Nada disso faz a gente chegar ao céu. Só Jesus faz a gente chegar, amém? E é o desespero das pessoas que têm muitas posses, muitas riquezas, às vezes não podem nem comprar a sua saúde. Como nós tivemos há pouco tempo a morte dos homens considerados mais ricos do mundo. A riqueza dele não pôde comprar a sua saúde e não pôde lhe salvar. Mas Jairo, com toda aquele dinheiro que tinha, com toda a fama que tinha, com toda a autoridade, ele era um homem de autoridade, não podia mais fazer nada para sua filha de 12 anos. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Então, irmãos e irmãs, o que ele fez? Ele correu até Jesus, ajoelhou aos pés de Jesus e clamou: vamos na minha casa, salva a minha filha. Irmãos e irmãs, um dos convites mais belos que o ser humano pode fazer é convidar Jesus para ir para sua casa. Um dos convites mais lindos. Eu creio que agrada o coração de Deus quando você convida: Jesus, vamos na minha casa. Irmãos e irmãs, você fazendo este convite, certamente Jesus irá na sua casa com muita alegria, e ali Ele pode curar uma enfermidade, Ele pode sarar alguma coisa que não está bem, Ele pode curar a vida do lar, Ele pode às vezes curar os filhos, Ele pode fazer tanta coisa se você convidar Jesus para ir na sua casa. O convite nesta noite é: não temas, crê somente. Jairo, em sua casa, com a sua única filha de 12 anos, com certeza, assim como nós papais que somos, né, mamães, já tínhamos feito muitos planos para os nossos filhos. Não é assim que a gente faz, planos para os nossos filhos? A gente quer que os filhos tenham a melhor escola, não é verdade? Que daqui a pouco tenham um bom salário, né? Que, se possível, se casem, se possível, tenham família. E a gente quer o melhor para os nossos filhos, não é assim? Mesmo que eles estejam longe, mesmo que a gente não tenha contato diário, mas eu tenho certeza que todos os papais e mamães aqui oram para os seus filhos, busca a Deus pelos seus filhos, verdade ou não é? Sim ou não? Sim, não é? Então, Jairo tinha feito muitos planos para sua filha. Não sabemos se era a única, certamente, pelo jeito aqui,
Naquele momento parece que era. E os planos. Esta minha filha, como já era bem de posição social, ele dizia assim: essa filha, vou colocar ela debaixo dos pés dos melhores mestres. Ela vai ter tudo, vai ter a melhor escola, né? Não vai faltar para ela dinheiro, porque eu tenho, né? E foi fazendo os planos. Aí de repente bate na casa dele uma enfermidade para a morte. Irmãos e irmãs, ele nada podia fazer. Ele procurou, certamente procurou remédio, procurou soluções do que ele podia fazer, às vezes até em outras cidades, procurando médico, procurando recurso, mas pelo estado daquela menina, ele não conseguiu. Mas ele ouviu sobre Jesus e ele decidiu ir até Jesus. E ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele clamou: salve a minha filha, vamos lá em casa. Irmãos e irmãs, não vamos esperar a situação da nossa casa, nossos filhos ficar difícil. Espera isso não. Convide Jesus para entrar já. Às vezes ele vai arrumar algumas coisas lá na nossa casa. E quando Jesus entra, ele arruma as coisas de casa, né? Ele arruma a nossa vida, Se é casado, arruma a vida de casado. Se tem filho, ajuda a arrumar a vida dos filhos, né? Ajuda a arrumar a vida financeira, né? O pai, que era às vezes um gastão, não gasta mais. Nós vimos aqui o testemunho do nosso irmão Marcos, falando do colega dele, né? Que podia estar numa posição muito melhor, mas o vício tomou a sua vida e ele desencaminhou. Mas nós estamos orando por ele aqui para que ele possa reencontrar com Cristo e pedir Jesus para ir lá para sua casa. Quando Jesus for, a vida dele vai mudar. Eu conheço muitas famílias que mudaram suas vidas quando o chefe, somente o pai, às vezes se converte a Cristo. Então ele quer levar a sua casa, levar a esposa, levar os seus filhos. Ele quer levar para Jesus, porque não tem lugar melhor do que levar a nossa casa até Jesus. De repente, então, o sonho de Jairo cai por terra. A solução não vem. Médicos não conseguem curar. E aí vai o desespero. Aí o que eu vou fazer? Em quem eu vou mais procurar? Irmãos e irmãs, Jairo descobre que o único que podia fazer alguma coisa por ele era Jesus. E ele não se envergonhou não. Ele poderia se envergonhar, porque tinha alto poço. E as pessoas com mais posses não ficam assim de bobeira pelas ruas, é verdade, né? Ficam mais escondidos, mais quietinhos, porque é até perigoso às vezes o bicão andar por aí, né? Não pode passar igual a gente, entrar no lugar, sentar, conversar, bater o papo, né? Mas, irmãos e irmãs, ele não teve receio não, ele foi até Jesus. E foi a solução quando ele se ajoelhou perante Jesus, clamou pela sua filha e pediu para Jesus ir até a sua casa. Jairo procurou a Jesus. Quando ele está contando o seu drama para Jesus, o que aconteceu? Chega alguém correndo e diz: olha Jairo, olha o doutor Jairo, não sei como é que ele chamava ele, não incomode mais Jesus não, porque a sua filha já faleceu. Não precisa incomodar mais o mestre, sua filha morreu. Os sonhos de Jairo desabaram, porque aquela menina, quem sabe, era a menina dos olhos dele. Irmãos e irmãs, entretanto, o texto nos informa que Jesus está ali,
e ouve todo o drama de Jairo. E esta é a grande verdade que precisamos guardar em nosso coração. Jesus está presente em todas as nossas aflições, amém? Está presente, meu irmão. Está passando dificuldade, ele está aflito por algum problema, por dificuldade? Sabe que Jesus está presente, está contigo. Jesus está ali. Quando você está aflito, quando parece que não tem solução, eis Jesus. Você convida, Jesus, vai lá em casa, entra na minha vida, faz o seu milagre em mim. Jesus está sempre presente, Ele nunca está ausente, Ele nos ouve, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe aquelas dores que você passa, aquela tribulação que você vive, aquele problema que você tem com tal pessoa, este ou aquele, aquela dificuldade que você tem às vezes no seu coração. Jesus sabe de tudo. Então a nossa parte é pedir: Jesus, passa lá em casa, vamos lá. Irmãos e irmãs, há 3 sugestões para que tenhamos êxito na nossa caminhada nesse texto. 3 sugestões. A primeira é olhar como Jesus olha. O povo não estava olhando para assim: como anda mais o mestre? Não, sua filha já morreu, nós vimos lá, mas a gente estava lá, a gente viu que ela deu muito suspiro e morreu. Não comanda mais Jesus, não. Essa é a voz da multidão. Não tem mais gente, não tem mais solução, não. Mas não é essa a visão que Jesus tem de nós, não. Diz assim: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando pela menina. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Irmãos, é algo fantástico esta palavra de Jesus. Jesus compara a morte como um sono. Ela dorme. É assim que nós seremos quando partirmos desta vida para outra, como um sonho. Daqui a pouco a gente acorda na presença de Deus. Já imaginou isso? De repente, nossa vida aqui na terra se esvai, termina, e no piscar de olhos, quem sabe, o tempo de Deus, a gente não sabe qual é esse tempo, mas a gente abre os olhos, assim, esse que crê em Cristo, que tem em Cristo como Senhor e Salvador, aquele abrir esses olhos já estará na presença do Senhor. Já pensou que maravilha e que bênção é isso? Irmãos e irmãs, então a primeira orientação e sugestão desse texto para mim é olhar como Jesus olha. Então, a multidão vê morte, vê final, vê sem solução, sem esperança. Com Jesus, Ele muda a situação e diz: não, tem jeito, sim, tem jeito, tem solução sim, eu vou dar um jeito, deixa eu ir lá na sua casa que eu vou dar um jeito nessa morte. Às vezes não é a morte de uma criança, mas é a morte de um monte de coisas, às vezes está na nossa casa, na nossa cabeça, no nosso coração. Então Jesus pode fazer um milagre. Então a primeira solução: olha como Jesus olha. Fica olhando como o mundo olha, não, porque o mundo é assim mesmo, né, irmãos? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então tudo que o mundo olha, está olhando para o maligno também, está sentindo o que o maligno faz. Mas quando Jesus olha, Ele não vê a morte, Ele vê um sono. Ela dorme. Por isso a nossa visão é de suma importância para a vida. Como é importante ter uma visão e um olhar com os olhos da fé. O mundo diz: não tem jeito, Jesus diz: tem jeito. O mundo diz: não tem solução, Jesus diz: tem solução sim. Aquela pessoa não tem jeito, o mundo diz: Jesus disse: eu dou jeito nessa pessoa. Irmãos e irmãs, e trazendo isso para a nossa vida hoje, significa dizer: não importa a sua luta, não importa a sua aflição, não importa os seus desafios, não importa o que você está passando agora,
O que a Bíblia está afirmando é que Deus quer colocar vida na nossa luta, amém? Deus quer colocar vida na nossa aflição, amém, igreja? Deus quer colocar vida nos nossos desafios, vida nos nossos projetos. Se o mundo diz, já morreu, já acabou, Jesus diz, olha, eu tenho uma vida para pôr, e hoje o povo diz que está morto, viu? Segunda sugestão é profetizar como Jesus profetizou. O que ele falou? O versículo 50 do texto que nós lemos, de Lucas 8, diz assim: ouvindo isto, disse Jesus a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Irmãos, e irmãs, Jesus abre a boca e libera uma palavra de vida. Quando o mundo diz que está morto, que não tem solução, Jesus fala uma palavra de vida, e Ele pode falar essa palavra para o meu coração e o seu, e para o coração desta nossa nação. Ele reduz a morte em um simples sono. Irmãos e irmãs, já o versículo 53 traz outra palavra maravilhosa. Diz que ao ouvir isto, as pessoas riram de Jesus. Irmãos e irmãs, você como crente em Jesus, às vezes você vai ver esse delírio das pessoas. Quando você fala uma palavra de vida eterna, a pessoa fala: o que é isso? Para que falar isso? Isso não tem solução. Mas você diz: tem solução sim, Jesus dá solução. Então, irmãos e irmãs, as pessoas às vezes riem da sua condição de fé, da fé que você tem em Jesus. Mas não incomoda não, isso já estava lá desde o tempo de Jesus, viu? Já tem mais de 2000 anos que o incrédulo ri do homem e da mulher de Deus. Não incomoda com isso não. Continue com fé, continue com esperança. Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Como é que Jesus pode dizer que a menina está dormindo, se todos eles viram que ela morreu? Não vê que ela está gelada? Não vê que ela está inerte? Não vê que ela está sem vida? Será que ele não percebe que a menina morreu? Quantas pessoas pensaram assim? Jesus aí não está bom de cabeça não. Tem uma multidão falando que a menina morreu, a gente estava lá, ela deu o último suspiro e acabou, e vem Jesus falando: creia somente, ou já. Sua filha não está morta, ela está dormindo. Creia somente. A palavra de Deus está nos dizendo que não recebemos o espírito de covardia. Quando o mundo diz que não tem solução, nós também não podemos entrar nesta roda do mundo. Tem solução sim. Agora nós estamos vivendo a situação política e religiosa do Brasil e de outros países. Muitos dizendo: não tem solução não, isso não tem jeito não. Jesus dá jeito. Vamos pedir para Jesus entrar no Brasil, entrar no coração dos brasileiros, entrar no coração dos dirigentes. Jesus vai dar jeito no Brasil, amém? Ele dá jeito. Irmãos e irmãs, nós não recebemos espírito de covardia e nem espírito de medo. A palavra de Deus, em lugar nenhum, nos manda ter medo do diabo. O diabo é poderoso, o diabo é forte, o diabo. A Bíblia diz: não, muito pelo contrário, nos manda resistir a ele. Se você resiste, ele vai fugir, porque ele não suporta a presença de Jesus. E a solução terceira e última é fazer acontecer com as nossas mãos. Irmãos e irmãs, Deus nos deu mãos maravilhosas. O versículo 55 diz assim: o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Está falando da menina, né? Então Jesus lhes ordenou que lhe desse de comer. Aí entrou em ação a família e os amigos: dá de comer para essa menina. E ela comeu, se fartou e voltou à vida daquela criança. Irmãos e irmãs, nesse detalhe, uma vez, ninguém percebia que Jesus estava novamente vendo
o que era encoberto aos olhos da multidão. A multidão só via morte, só via choro, só via lágrimas. Jesus via a vida no coração daquela criança. Então Jesus queria cortar imediatamente essa tendência humana. Por isso que ele ordenou: alimente esta menina, use as suas mãos para o trabalho, comece uma nova vida. Essa deve ser a nossa ação e reação. Faça acontecer com as suas mãos. Quantas coisas você pode fazer acontecer com a sua mão? Você pode fazer muitas coisas boas, como muitos fazem muitas coisas ruins. Mas você, homem e mulher de Deus, você foi chamado para fazer muitas boas coisas com as suas mãos, em nome de Jesus. A conclusão que nos vem desse texto é: abra sua boca para a vida, use as suas mãos para se levantar, encha os olhos com a mesma visão de Jesus. Veja além dos seus problemas, veja além das aflições, veja além da luta, veja além das circunstâncias. Se hoje as coisas estão difíceis, amanhã Deus pode mudar a situação, porque Ele é o Deus do milagre, amém? Ao abrir os olhos espirituais, os olhos da fé, Jesus está sempre dizendo a mim e a você: não temas, crê somente. Que esta noite seja uma noite abençoada, eu e você possamos crer conforme disse Jesus. E onde houver só espírito de morte, espírito de tristeza, espírito de ruindade, que o Senhor te coloque e me coloque ali, para trazer vida para o lugar, vida para casa, vida para o comércio, vida para a situação. Jesus te colocou como vaso de bênção onde você está. Você brilha ali para a glória e honra do Senhor, amém?